Show de bola. Vamos em frente. Então tá, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os aspectos iniciais de estudo por imagem em ginecologia, né? Então, vamos tentar lembrar o que a gente falou na aula passada sobre os métodos de imagem, né? Nós vimos essa imagem na aula passada do professor Ian Donat com a filha dele, a questão da ultrassonografia ser o primeiro método na avaliação de massas anexiais, né? E outros achados da pelve. Então, a grande vantagem da ultrassonografia na parte de ginecologia agora, né? Que a sua sensibilidade é muito alta. A especificidade é variável de acordo com a experiência do examinador, não desse cara aqui, né? Então, como a gente falou na aula passada, a questão do ultrassom por via abdominal, né? Que vocês vão ver aqui, desde a pele subcutâneo até a bexiga, né? O útero e a porção posterior, que vai vir um reto aqui, a área da vagina aqui, né? E para o transvaginal, ou melhor ainda dizendo, o endocavitário, onde vocês veem a porção anterior e a porção posterior do útero aqui pela visão endocavitária, né? Então, isso é só a gente relembrando. E a tomografia, né? Como é que é a tomografia para a pelve? A tomografia é bastante limitada na avaliação da pelve, né? A tomografia é boa para ver gordura. Como a gente vai aprender, esse senhorzinho muito simpático que vocês viram na aula de física comigo, ele era o Hounsfield, né? E tinha aquelas escalas. Então a gente tem 4 densidades básicas do raio-x, né? Nós temos então o metal, que vai ser aqui, o osso, na verdade, né? Que vai ser a escala maior, certo? E nós temos aqui do lado de cá o ar, que vai ser a escala menor. Nesse meio aqui nós temos o líquido, que vai ser a água, né? E nós temos a gordura. Então, a gordura é um dos 4 densidades básicas do raio-x, então vai ser muito bom. Se a gente quiser, por exemplo, ver um teratoma que tem gordura, a tomografia pode ser que resolva. Mas a principal indicação da tomografia na parte de ginecologia é a avaliação oncológica, né? Com uma boa sensibilidade e uma excelente especificidade. Então, aqui são imagens de tomografia, aqui o corte axial, né? E aqui o corte coronal, tá? A gente está vendo aqui o ovário à direita, tá vendo? Epa, desculpem, estou fora do meu ambiente normal de trabalho e eu vou dar umas barbeiradas aqui no desenho. Então, aqui a gente vê o ovário direito, né? Ovário direito com a densidade dele habitual, ovário esquerdo um pouquinho maior, porque tem um folículo nele. E aqui no centro, na região central, a gente tem o útero, né? Ó, o útero, a cavidade uterina vindo aqui. E aqui nós temos aqui atrás uma densidade de água, é a bexiga. E aqui atrás nós temos o reto. Então, como que eu sei que é anterior e posterior? Porque isso é o padrão da tomografia de qualquer exame de imagem, né? Aqui vai ser anterior, aqui vai ser posterior, aqui vai ser a direita e aqui vai ser a esquerda, certo? Mesma coisa aqui? Não, porque aqui a gente saiu de axial para coronal. Aqui continua sendo direita e aqui continua sendo esquerda, certo? Porém, o anterior e posterior, eles estão nesse sentido agora, para cá e para lá, entenderam? Então agora, aqui vai ter cefálico, né, e caudal. Então, melhor falar assim do que superior e inferior. Aí nós temos aqui a bexiga, nós temos o útero com a cavidade uterina no centro, ovário esquerdo e ovário direito. Tudo bem em relação à anatomia da tom, pessoal? Posso prosseguir? Professor, você pode falar de novo os órgãos no corte coronal? Não Claro. consigo enxergar direito. Beleza. Tá dando delay? Quem que tá conversando comigo? Gabriel. Gabriel, Uai, não. Ué, então bom, né? Beleza, cara. É naquele outro tá, que era o Wi-Fi e ser cabeado. Então vamos de novo. Ó, aqui é o corte coronal. Você tá vendo essa estrutura muito branca? Se essa estrutura é muito branca aqui, significa que ela tem uma daquelas 4 densidades, aqui tem a maior densidade. Então esse aqui é um osso. Então o que que é isso aqui? O fêmur direito. Como que eu sei que é direito? Pô, aqui é o lado direito por convenção, né? Então esse aqui é o acetábulo. Então vamos de lá para de fora para dentro, né? Aí chegando aqui eu encontro a bexiga, que está aqui e está aqui, ó, certo? O útero repousado em cima da bexiga. Se o útero está repousado em cima da bexiga, como a gente já viu,
a gente vai ver daqui a pouco de novo, que significa que ele é anteroverso fletido. Ele está em cima da bexiga, assim, ó, né? E aqui o ovário direito e o ovário esquerdo. As estruturas que têm, ó, uma densidade muito baixa aqui, ó. Qual que era o extremo de densidade na escala de Hounsfield aqui, ó? Vamos olhar de novo? Ah, era o ar, né? Então, se é o ar, aqui é ar. Significa que isso aqui é o quê? Intestino. Se o ar tivesse aqui dentro da cavidade uterina, é porque tinha alguma perfuração uterina, alguma coisa levando o ar para dentro do intestino. Certo? Esse cara aqui, ó, que está vindo aqui, é um músculo. Alguém sabe o nome desse músculo que tem dos dois lados do abdômen? Quando a gente faz anatomia no primeiro ano, a gente disseca ele, é o primeiro a ser dissecado? Qual que é o músculo? Aliás, não é o primeiro não, desculpa. Não é o reto abdominal, é o músculo lá dentro da barriga, que está bem na porção posterior. Lembra que a gente tinha a parede posterior, nós tínhamos aqui ó, duas bolinhas assim e a coluna no meio? Quando a gente fez aquela aula de anatomia, quem é esse músculo aqui que vocês acham? Pessoas? Isso, muito bom, parabéns. Beleza? Vou passar então agora para ressonância magnética. A ressonância ela é bem mais específica e mais acurada na avaliação das massas pélvicas, né? Consegue avaliar grandes massas e separa o útero dos ovários com muita facilidade. Então, a especificidade dela é muito maior, tá? Do que a tomografia. Então, o ultrassom é o primeiro método, a ressonância seria o melhor método complementar. Então, imagens de ultrassonografia, aqui por via abdominal, por via transvaginal e aqui por ressonância magnética, tá bom? Hoje, ou na manhã talvez. Hoje ainda eu posto para vocês lá, marco vocês lá no Instagram. Eu vou postar a anatomia que eu vou mostrar agora, a próxima imagem para vocês, tá bom? Se eu esquecer, vocês me lembram, tá, Bruna? Aí aqui a gente tem o T2, esse corte aqui não existe, é um corte que eu montei para ficar igual ao do útero, fica mais fácil. Depois eu vou mostrar para vocês do jeito normal. Então vocês já viram aqui que é a bexiga, né? Que é o útero. Então, cadê a bexiga aqui no transvaginal? A bexiga está vazia, porque senão dá muito desconforto na paciente. A gente geralmente faz o transvaginal com a bexiga vazia. A bexiga, se ela tivesse em algum lugar, ela vai estar aqui. Se eu quiser ver ela, eu tenho que puxar o transdutor para trás, o útero cai aqui um pouquinho para baixo, eu vejo a bexiga, tá? Eu recuo o transdutor na cavidade. Então, aqui eu sei que, por convenção, aqui vai ser anterior e posterior. Então, aqui ó, nós temos a parede anterior do útero, aqui a parede posterior do útero e aqui o endométrio, né? A mesma coisa está aqui, ó, endométrio também, entre essas duas barrinhas, a espessura do endométrio, ok? Então, miométrio, endométrio, fundo uterino, corpo uterino, colo uterino, fundo uterino, corpo uterino, colo uterino, ok? Mesma coisa aqui, ó, fundo uterino. Ah, agora ficou fácil, né? Corpo uterino e colo uterino, ó. Certo? E aqui, ó, a vagina. Tudo bem? Então, essa é a anatomia da ressonância. Eu vou mostrar da forma habitual. Então, para aqueles que nunca viram uma mulher, está aqui a imagem sagital no sobota, aquela imagem que eu já mostrei na aula passada, né? E aqui, como ela é na verdade. E agora compara isso aqui, ó. Então, agora vai ficando mais fácil. Então, a gente está vendo aqui o útero, né? A bexiga, ó. Bexiga, bexiga. Útero, útero. Então, isso aqui é o fundo do útero. Aqui o corpo do útero, tá? E aqui o colo uterino, tá? Vocês conseguem ver também o que é miométrio, do que é zona juncional e o que é endométrio, ou cavidade uterina. Alguns percebem até uma bolinha preta que daqui a pouco nós vamos falar o que é isso, certo? Então, essa é a anatomia normal no corte sagital, certo? Qual ponderação que é? Ponderação em T1 ou T2? O que vocês acham olhando o sinal aumentado da bexiga aqui? T o quê? T1, T2 ou T3? O que vocês acham? Vocês esqueceram? Que a gente falou umas 7 aulas atrás? Esqueci, professor. Tá bom. Ah, isso é uma resposta também. Obrigado por você ter falado. É o T2. Né? Eu falei para vocês que no T1 a água é preta. A água tem baixo sinal no T1 e a água tem alto sinal no T2. E a gente, se vocês lembrarem, a gente falou da gordura, que a gordura tem sinal alto nos dois, por isso que a gente faz a saturação de gordura no T1 para ver o brilho do contraste.
Olha aqui, essa aqui é a imagem que eu vou postar para vocês depois lá no Insta, tá? Olha, fica que eu desenhei, colori quando eu tinha tempo. Aqui, tá vendo? Ó, miométrio, zona juncional, vagina, bexiga. Aí fica bem mais fácil, né, pessoal? Dessa forma. Tudo bem até aqui? Sim. Obrigado, viu? Então, voltando, ó, anatomia uterina, olha essa imagem. Alguns de vocês vão começar a perceber que na hora que a gente segue a cavidade uterina, eu consigo ver a parede anterior, a parede posterior e a parede anterior. Eu vejo uma linhazinha escura lá dentro. E quando chega aqui, eu vejo até uma indentação, tá vendo? O que será que aconteceu com esse útero que tem essa rasgadinho aqui? O que vocês suponham? Cesárea. Muito bom, cara. Acertou. Cesárea. Aqui a vagina, né? A vagina nunca, ela não é normal assim, né? A vagina é uma cavidade virtual. Aqui ela foi preenchida por gel de ultrassom, né? Então a gente põe uma seringa lá e preenche para quê? Para que eu consiga ver, né? Senão a vagina fica fechada, colabada, ela ficaria assim, ó, igual essa parte da alça aqui contraída. Então eu distendo a vagina, porque se eu tenho uma neoplasia no colo, eu quero ver se invadiu o forne vaginal, todas essas questões relativas, né? Então, só lembrando que aqui é anterior e aqui é posterior no córtex sagital, mas está óbvio para vocês que são excelentes alunos, que vocês estão vendo a articulação lombo-sacro-coxígea. Perfeito? Então, sim, para quem está pensando aí, isso aqui é o ânus, ó. Beleza, vamos em frente. Agora, qual que é a diferença, pessoal, entre, vamos fazer chamar os nossos amigos oftalmologistas, entre este ou este e este? Qual que é a diferença? Um está anterofletido e o outro retrofletido. Quem falou isso? Pedro. Pedro, parabéns, cara. Perfeito. Ótima resposta. Excelente. Aqui, ó. Então o útero aqui está retrofletido, virado para posterior, em direção ao reto. Exatamente. Aqui o corte coronal e aquele momento que vocês pediram para olhar a tomografia, aquela mesma imagem da toma. Espera que eu vou voltar um pouquinho. A toma aqui em coronal, né? Ó, pega essa imagem, grava ela no desktop da cabeça. Aqui é a mesma imagem. A gente vê bem mais coisa, né? A gente vê o fêmur à direita, porque é a mesma coisa. A gente vê o ovário direito, a gente vê o ovário esquerdo. E a gente vê o útero. Nossa, o útero está pequeno? Não, é o local que o corte foi feito, tá vendo? Tá pegando no colo. Se eu cortasse um pouquinho mais para cima, o útero ia estar grandão aqui assim. Igual um salame, né? Vai cortando ali. Então esse é o corte coronal. Aqui um pouquinho de anatomia para vocês, né? Vendo o ovário, o ligamento suspensório do ovário, o ligamento próprio do ovário, que é a mesma coisa que a gente tem na anatomia lá do Sobota, nos livros de anatomia que vocês usam. Esse é o ponto que eu queria trazer na aula, que a gente às vezes via lá, aula de obstetrícia primeiro, e nunca tinha visto um ovário normal. Então esse aqui é um ovário normal, essas bolinhas pretas que faz parecer um queijo suíço, né? Ó, são os folículos, tá? Todas as mulheres em idade reprodutiva têm eles, certo? Aqui eles, ó, os folículos no corte da ressonância. Então esse é o ovário feliz, o ovário normal, no sagital, no coronal e no axial, que são os cortes que a gente tem nos planos X, Y, Z da ressonância, tá? Então vocês estão vendo aqui os 3 cortes, o ovário normal e na ultrassonografia o ovário, né? Eu sei que vocês estão pensando que é muito mais fácil ver o ovário na ressonância que no ultrassom. Sim, por isso que a ressonância tem uma maior sensibilidade. Ela é menos examinador dependente, mas os dois são extremamente examinador dependente. Ok? É que na ultrassonografia, o executor e o examinador é a mesma pessoa. Na ressonância é um técnico, um biomédico, um tecnólogo, sei lá, ele executa o exame e o médico lauda. Então tem mais de uma pessoa olhando o exame, mais de uma pessoa para corrigir a melhor momento do exame ou de tirar o diagnóstico. E aí nós chegamos nos ovários do ciclo menstrual, né? O ciclo ovulatório. Então toda mulher sabe que existe esse ciclo, né? Que você tem desde o do folículo primário até o corpo albicans, passando pelo desenvolvimento folicular até a ovulação e o corpo lúteo. E tudo isso aqui é possível de ser contemplado na ultrassonografia. Olha, cada fase do ciclo ovulatório, você tem uma imagem diferente. Então vocês podem perceber aqui comigo, ó,
como folículo pequenininho, ele recebe um estímulo hormonal e ele começa a crescer, tá vendo? Até ficar dominante. Olha o tamanho dele aqui, perto dos irmãozinhos dele que estão aqui no resto do ovário, certo? Então significa que esse folículo vai ovular. É esse cara aqui, ó, é o folículo dominante. Percebe que quando eu ligo o Doppler, aí, ó, o vaso está colado na parede do folículo. Agora, quando eu ligo o Doppler aqui, ó, o vaso está bem afastado da parede interna do folículo. Por quê? Porque a parede está espessa. Tá vendo? Então, é assim que eu consigo ver a parede espessa, a parede mais afilada, e eu caracterizo todas essas fases do ciclo ovulatório na ultrassonografia. Isso aqui é importante? É, porque um médico está fazendo ultrassom e ele não está acostumado com a anatomia normal, ele vai dar, por exemplo, nessa imagem aqui, ele pode dar um cisto ovariano, e na verdade é um folículo. Aqui ele pode dar um cisto hemorrágico, que é uma patologia ovariana e tudo é normal. Certo? Conseguimos fazer as duas diferenciações? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? O chat, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá mais difícil, que eu estou num PC e eu não tenho nenhum domínio de PC. Tudo certo, professor. Obrigado, obrigado. No meu computador, no Mac eu consigo fazer umas coisas que eu não sei fazer aqui, então me desculpem. Então vamos em frente. Aí agora de falar, nós vamos falar hoje de 2 pontos de patologias ginecológicas e aí vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro, aquela bolinha que a gente viu 3 imagens lá atrás, que era uma bolinha, um tumorzinho crescendo na parede do útero, que é o mioma. Então a gente tem aí 20 a 70% das mulheres em idade reprodutiva, elas podem ter miomas, certo? É a maior indicação de esterectomia na pré-menopausa e a maioria é assintomática, ok? Você pode ter sintomas de menorragia, dismenorreia, dispareunia, distensão abdominal e infertilidade. Então tudo isso vai depender de aonde o mioma está crescendo. Você entende que esse mioma que está crescendo aqui para fora, que eu vou colocar o número 1 nele, tá vendo? Ele não vai dar um sintoma de infertilidade, ele vai dar sintomas o quê? Compressivos. Agora, esse mioma que cresce em direção à cavidade uterina, sim, porque se ele está aqui e o óvulo implanta na superfície do mioma, que não é revestida pelo endométrio, então o que vai acontecer? Esse mioma, essa implantação não vai ocorrer. Então ele gera infertilidade e geralmente o mioma pode crescer na gravidez, alimentado pela alta carga hormonal e competir com espaço com o embrião, né? Então, e esse aqui que está no meio, que a gente vai chamar aqui de 2, ó, ele não vai fazer nada, né? Ele está no meio da musculatura, é como se fosse uma espinha, a não ser que ele atinja grandes dimensões. Então, todos esses tipos de mioma, existe uma classificação que a gente usa da FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia, colocando uma numeração que vai de 1 até aproximadamente 5, né? Então, quando vocês olham essa imagem, que o Pedro agora mesmo falou muito bem, que é um útero retrovertido, vocês percebem a linha aqui do endométrio? Ó, faz assim, ó. Olha lá. Por quê? Porque tem um mioma aqui, ó, uma bola preta. Por que ela é preta? Ela tem pouca quantidade de água, ok? Quando vocês passarem lá na patologia, com a doutora Sheila, doutora Dília, vocês vão ver essa questão da morfologia do mioma, né? Que tem baixa quantidade de água. Então, se ele tem baixa quantidade de água, ele tem menos água que o miométrio, certo? Porque é um tumor sólido. E aí, fibroide, com tecido fibroide. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter um sinal mais baixo na ressonância. Então, esse mioma está baulando a cavidade uterina, né? É um desse tipo de mioma. Esse aqui, ó, a mesma coisa. Que hoje a gente chama ele de tipo 3, na classificação de FIGO. Aí quando vocês veem nesse útero aqui, já fica bem mais complicado. Saiu bem daquele padrão que a gente estava acostumado, né? Ó, na hora que chega aqui, o útero faz uma grande lobulação. E se a gente procurar a linha do endométrio, ela está vindo aqui, ó. Certo? Então o que é essa lobulação? É um mioma na parede posterior do útero. É um mioma grande. Esse mioma vai desde a parede interna, que eu vou chamar de mucosa, né, uterina, até a serosa uterina. Né? Antigamente ele tinha o nome de transmural, hoje é classificado como 2,5 na classificação da FIGO. Tá? Então, esse aqui, então, olha, é um útero médio vertido, aqui está a cavidade uterina. As duas imagens são iguais, para eu poder desenhar em uma e vocês verem, tá vendo?
O mioma, o útero está aqui, vocês estão vendo um monte de mioma. Parece cara de espinha de adolescente, né? Então, vocês estão vendo vários miomas. Esses casos são mais graves. Essas mulheres aqui, geralmente, para ter filhos, elas precisam ser tratadas em clínicas de fertilidade. Aí, dependendo das características da ressonância, eu vou indicar para o ginecologista se ele faz embolização, se ele trata com remédio ou se ele faz a miomectomia, certo? Vocês entendem que se fizer miomectomia num caso como esse, o útero vai ficar tudo furado, né? Não tem como. Então, esse aqui geralmente vai para embolização ou para tratamento hormonal. Perguntas? O que é a embolização, professor? Boa pergunta. A embolização é feita pelo cirurgião vascular ou radiologista intervencionista, né? Existem alguns ginecologistas que podem até fazer isso, mas demandam um conhecimento. Você vai no aparelho de angiografia, né? Você coloca um catéter dentro da artéria ou que vai até o útero, certo? E você joga microêmbolos que vão promover isquemia naquela porção do útero. Então você vai isquemiar o mioma e ele vai diminuir de tamanho. O mioma diminuindo de tamanho, pode ser que ele desapareça, pouco provável, mas às vezes ele fica de um tamanho insignificante ou de um tamanho que permite a recisão cirúrgica. Porque às vezes o mioma está muito perto da cavidade uterina. E aí, se você cortar a cavidade uterina, você pode ter uma coisa chamada sinéquia, que é como se fosse, de uma forma bem simplificada, aderências dentro da cavidade que vão piorar a fertilidade da mulher. Que você está fazendo tudo isso para permitir a fertilidade dela. Então, a embolização é um tratamento endovascular. Certo? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Professor, quais são as 5 classificações de mioma que o senhor falou? Porque eu só conhecia 3. Classificações de mioma? Ah, legal. Bom, o que caía na prova até então era subseroso, boa pergunta, submucoso e intramural, tá bom? Então, esse aqui, ó, certo? É o subseroso, submucoso, perdão, porque a baula mucosa uterina, esse aqui é o M, ó, é o mucoso, a baulona mucosa. O que sai para fora, igual esse aqui, ó, é um subseroso, ele é a baula serosa uterina. E esse que está dentro do útero é o intramural, entendeu? Que está no meio das fibras do miométrio. O que eu estava falando para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui no Google. Peraí. Está no Google? Vamos ver esse aqui. Ainda bem que não tem nenhuma janela de OnlyFans aqui aberto. Aqui, ó, deixa eu mostrar para você. É isso aqui que eu estou querendo te dizer, entendeu? Uma coisa é a classificação patológica. Ok? Que a gente está falando de intramural. A posição dele é intramural, sim. Submucoso e subseroso. Mas aqui a classificação é a mesma língua entre o ginecologista e o radiologista para levar a conduta cirúrgica. Você está vendo que essa conduta está te chamando de subseroso e intramural. Eu acho que vocês conseguem enxergar aqui. E aquela numeração que eu te falei, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7 que sai para fora. Entendeu agora? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então vamos para agora, já que vocês entenderam tudo, agora vamos complicar de vez, tá? Agora a gente vai botar vários elementos nessa equação. A gente vai voltar aos antigos espíritos lá do primeiro para o segundo ano, onde a gente vai falar de embriologia, na aula de radiologia. Então agora a gente vai falar das anomalias dos ductos milianos. Quando eu tinha cabelo preto, a gente chamava isso aqui de malformação dos ductos milianos. Aí vem essas questões de inclusão e a gente parou de falar malformação, que realmente é um termo pejorativo, né? As anomalias do ducto miliano é a alteração de um tilt na embriologia. Então essa reguinha que está vendo aqui embaixo, você pode ter um tilt lá no começo e não desenvolver nada da genitália feminina. Nós estamos falando de útero, ovário, tubas uterinas e vagina, certo? O restante a gente fala em outro momento. Ou você pode ter um problema lá no final. Então, a partir do momento que você teve o broto ginecológico, que vai gerar vários movimentos das fusões do corpo uterino até a reabsorção do septo interno, você pode ter um problema e, dependendo da fase do desenvolvimento, vai ter um tipo de malformação. Elas são pouco frequentes na população como geral, mas nas mulheres que têm infertilidade, aí se você percorrer o ambulatório de fertilidade, você vai encontrar alguns casos.
Essas aqui são imagens de ultrassonografia tridimensional, né? Você pega aquele volume de imagem, reconstrui um bloco e faz um 3D, igual uma impressora 3D, né? E aí são os tipos de malformações que existem, né? Normal, bicorno, septado, arqueado. Nós vamos falar dessas três só, bicorno, septado, né? E o de Delphi. Por quê? Porque são as mais relevantes, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou mostrar três métodos de imagem para vocês. O útero septado é um problema. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Certo. O útero septado é um problema que ocorreu no final do desenvolvimento embriológico. Então, houve as fusões dos córneos uterinos e na hora de fundir, esse septo central que eu estou desenhando, colorindo aqui para vocês, ele tinha que ter sido reabsorvido por apoptose. E aí, aquele mecanismo não se desenvolveu e ficou um septo de fibrose no meio da cavidade uterina. Então, esse aqui é um exame de histerosalpingografia, que eu injeto contraste dentro da cavidade uterina, né? Tá vendo? E aí eu estou desenhando, mostrando que tem um corno uterino para cá e um corno uterino para lá. Aí o contraste sai e vai para as tubas até cair no peritônio, certo? Isso é um raio-x da cavidade uterina que eu joguei contraste dentro da cavidade uterina, chamado de histerosalpingografia. Ok? Histero de útero, salpingo de tudo, grafia de raio-x. É um exame em desuso, mas ainda utilizado nas clínicas de fertilidade para ver a patência da tuba uterina, tá? Se a tuba está passando o contraste por ela ou não, se ela está entupida ou não está. Aí quando eu vou para ultrassonografia tridimensional, eu vejo que o fundo da cavidade uterina está preservada, porém, aqui ó, a gente tem um septo dividindo a cavidade uterina distal, do fundo, em duas, tá vendo? A mesma coisa eu vejo aqui na ressonância, ó, tem um septo. Esse septo pode ter lá embaixo da cavidade uterina, formando uma septação completa, ou que, como no caso, uma septação parcial. Então, qual é o problema? Se o embrião implantar aqui, ó, isso não é tecido revestido normal para anidação. Aqui é. Mas se ele implantar aqui número 1, ele vai ter menos espaço, né? E se ele implantar no número 2, ele não vai conseguir implantar. Então, esse é o problema do útero septado. Mas acontece? Acontece. Olha aqui, houve a implantação do lado certo, a gente tem uma cavidade uterina, a mesma cavidade uterina com o septo dividindo ela em duas, né? O embrião, o que aconteceu? Ele implantou aqui e o que aconteceu? Vocês estão vendo como está na esquina do útero? O que nós temos aqui? A tuba uterina. Então, foi uma implantação perto do corno uterino. Conforme esse embrião vai desenvolver, o que vai acontecer? Vai romper o útero, porque ele tinha que estar aqui na região central do útero, protegido pelo miométrio. Então, aqui tem menos tecido miometrial, está no cantinho, e aí esse cantinho pode ser um ponto que o bebê fique muito grande e não tenha musculatura para segurá-lo. Então, é um problema que pode ocorrer pelo útero septado. Ok? Se vocês quiserem me interromper, abre o microfone e me chame. O útero de Delphi já é o extremo daquela questão, da questão de fusão dos cornos uterinos. Então você tinha que pegar você tem um corno uterino vindo aqui no embriologia e outro corno uterino vindo aqui, certo? Parece a orelhinha do Bidu. Aí o que acontece? Eles se fundem e aí formam um útero só. E aí tem um septo no meio, que tem que ser absorvido por apoptose, até formar o útero como a gente conhece, que vai ser assim, ok? Então, no útero de Delphi, não ocorre essa fusão de um lado com o outro. Fica realmente um útero para cá, outro útero para lá. Então, o radiante da radiologia vai fazer uma histero, ele vem aqui, cateteriza, abre a vagina, coloca o contraste e colore a cavidade uterina. Tá vendo? E sai aqui para a tuba. Aí ele fala, um útero pequenininho, parece um útero unicórnio. Não, na verdade não é. Se ele recuar o espéculo para a vagina distal, ele vai ver que tem um septo dividindo a vagina em duas, e aí ele vem agora na de cá, e ele cateteriza e injeta o contraste sai na cavidade esquerda. Então você tem duas cavidades uterinas, dois colos uterinos, e muito frequentemente você tem uma duplicação da vagina proximal e média. Aqui, ó, a gente vê aqui, ó, um útero para cá, completamente separado do outro lado.
Então, esse é o útero de Delphi. Você percebe que o problema aqui é muito mais complicado. Então, esse aqui é frequentemente associado a outras patologias, como ímã perfurado, malformações renais, porque vem dos ductos millerianos, que tem a origem também nos ductos de Wolff, que tem as mesmas origens da parte gênito-urinária. Então, você vai ter também alterações renais associadas, como é o caso aqui. Olha aqui. Aqui eu tenho uma massa enorme dentro da pelve. Essa moça veio fazer a ressonância porque ela não menstruava. Aí, será que ela é moça mesmo? Aí a gente já fez o ultrassom e disse que não tinha útero, tá? Mas eu estou vendo aqui os ovários, à direita e à esquerda. Todos os ovários estão comprimidos aqui no compartimento anterior. Quando vocês olham essa massa que eu circulei, algum de vocês consegue adivinhar o que massa que é essa? Que tipo de estrutura é essa? Vocês já devem ter visto isso aqui na aula de anatomia. Eu vou dar uma de Dora Aventureira, vou ficar aqui olhando vocês. Ninguém chuta? Ok. Opa, quem quer falar? Eu ia falar que faz muito tempo, professor. Faz muito tempo, né? É verdade. Legal. Mas se eu falar para você que isso é um rim, você acredita em mim, Bruna? Vamos ver? Ó, aqui o córtex, a medula renal e o hilo renal. Se você pegar um rim agora, chama um amiguinho para dormir, para um amiguinho aí da turma que você não gosta muito, dá um cloroformo dele, abre a barriguinha dele, tira o rim dele para fora e corta no meio, você vai ver essa imagem aqui, ó, tá vendo? Esse preto é os vasos, o branco é o seio renal, isso aqui é um rim. É um rim cortado no meio? Não está cortado no meio, é porque é o corte da ressonância. Então, essa paciente não tem útero, tem os ovários e o rim está lá na pelve. Mas você está zoando, né, professor? Não, olha aqui, ó. Quando a gente vai no abdômen superior, a gente vê o fígado. Ó, o baço está aqui. Cadê o rim? Não tem rim aqui, não tem rim aqui. É o que eu falei para vocês, né? Então, as malformações mais graves geralmente vêm associadas a outros problemas. Aqui não tem útero, então nós estamos nesse extremo da curva. O problema da fusão é o meio da curva, que é o útero de Delphi. E o problema da reabsorção, que é o útero septado, é o extremo proximal da curva, é o finalzinho de uma besteira. Então você não tem rim, você tem só um rim na pelve, que é um rim único pélvico, e você não tem útero. Aí vamos ver aqui as cortes axiais distais. Então, nos cortes axiais distais, aqui eu tenho a bexiga com a uretra e aqui eu tenho o reto. Conforme eu vou migrando, aparece para mim, na última corte, uma vagina. Porque vocês nunca ouviram falar também de ninguém que tenha duas vaginas, nem que não tenha vagina. Por quê? Porque a vagina tem outra origem embriológica, a vagina distal. A vagina média e proximal, ou seja, perto do colo do útero, ela tem a mesma origem do mesmo broto, certo? Então, aqui nós temos uma vagina distal visível, mas não tem vagina média nem vagina proximal, assim como não tem útero. Então, isso aqui é o completo agenesia do desenvolvimento das estruturas do sistema genital feminino, tá? O nome disso aqui, Mighty Morphin Power Rangers, é a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kaiser, tá? Antes eu tinha slide dessas coisas, o pessoal ficava nervoso. Eu quero mais que vocês entendam o conceito. É quando você não tem desenvolvimento de nenhuma estrutura. Mas espera aí, tem um ovário, né? Sim, tem ovário e tem vagina distal. Agora já dá para entender de onde que vem os ductos melianos. O que os ductos melianos formam? Útero, tubo uterina, vagina proximal e vagina média. Os ovários não vêm dos ductos de Miller e a vagina distal não vem dos ductos de Miller. Por isso que eles não estão na aula aqui hoje. Entenderam? Ficou mais fácil agora, Bruna? Não, né? Só que não. Tinha sido a Gabi que falou, mas ficou. Obrigado, Gabi. Ok? Deixa eu ver como é que tá o... É difícil esse assunto, por isso que é bom vocês reverem depois a aula. Aí agora, eu tenho... Deixa eu ver como é que tá. Que a gente teve alguns probleminhas técnicos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é importante.
é o último ponto da aula, que é endometriose. Se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão ter aula com todos os inscritos, tá bom? Essa aula de vocês é uma aula da viagem, assim, de ver as imagens e absorver. A aula com os inscritos, que quem gosta de ter conceito, medida, tá tudo no YouTube, tá bom? Aqui a gente está vendo as imagens que não tem nas aulas do YouTube, nem todas. Agora eu vou falar para vocês, para a gente encerrar, um assunto muito relevante, que é endometriose, tá? A endometriose, ela afeta 5 a 21% das mulheres que buscam socorro por dor pélvica, né? Então é bem frequente. E a endometriose é cada vez mais relevante. A gente tem congressos, como vocês estão vendo aqui no módulo de pelve feminina, aulas e aulas só de endometriose, tem congresso específico de endometriose, revista de medicina específica de endometriose, porque é uma doença que está aumentando a incidência pelo retardo das mulheres de ter a sua primeira gravidez e pelo fato também das terapias com pílula anticoncepcional de contínuo uso, tudo que muda o ciclo ovariano, né? Então, o ciclo ovariano foi feito para que as mulheres com 20 anos, 21 anos como vocês já tenham filhos, né? Como aconteceu com as tataravós. Isso não é uma questão de julgamento, é uma questão fisiológica. Então, esse retardo associado aos hábitos comportamentais atuais acaba aumentando a incidência de endometriose. Endometriose, ela vai levar à infertilidade. Então, a endometriose é quando a gente tem um tecido do endométrio implantado fora da cavidade uterina. Então, durante o ciclo menstrual, quando vai ocorrer a menstruação, aquele tecido sangra. Então, você pode ter o tecido endometrial dentro do ovário. Mas como é que ele chega no ovário? Tem várias teorias, tá? Quando tem várias teorias é porque nenhuma é muito boa. Uma teoria mais aceita é a menstruação retrógrada, que algumas mulheres, principalmente as mulheres com útero retrovertido, tenderiam quando faz a menstruação, a maior parte vai sair pela vagina, mas uma pequena parte passaria pela tuba e implantaria aqui na superfície do ovário. E aí, com o tempo passando, esse sangramento encontra um folículo desse do ovário e ele expande o ovário. Até que chega um ponto que vocês estão vendo aqui. Um ovário bem aberto, com os folículos na periferia, e um grande cisto com conteúdo com alta ecogenicidade, né, que é um endometrioma. Quando isso aqui vai crescendo até um momento que sobra somente o folículo de sangue, que ele vai sangrando, ele vai crescendo, ele vai esquimiando o resto do ovário. Então ele leva à perda folicular, ele leva à infertilidade. Além disso, ele promove o sangramento quando é no peritônio, por exemplo, no ligamento largo, nos ligamentos uterossacros, na superfície da serosa uterina posterior, na parede do reto, ele vai gerar processos aderenciais. Vocês estão vendo aqui como tudo está migrando aqui para o centro, ó. O reto, o útero e os ovários, ó. Isso é uma tendência aqui de aderência. Então a pelve vai gerando vários processos aderenciais que promovem a dor pélvica crônica na mulher. A mulher tem dor o tempo todo. Esses são os locais mais frequentes de acometimento por endometriose. Então, isso favorece aquela ideia da menstruação retrógrada. Existem outras possibilidades ainda, não identificadas, que, olha, o lugar mais frequente vai ser no ovário e fundo de saco posterior. E ligamento de largo posterior. Está vendo? A maior parte dos casos de endometriose são lá. Ou seja, é aqui, ó. Então, isso favorece porque vai ser no fundo de saco de Douglas que você vai ter mais frequentemente acometimento por endometriose. E aí, esses aqui são imagens de laparoscopia, mostrando o implante de endometriose na superfície peritoneal, tá vendo ele sangrando durante o ciclo menstrual, um pequeno e um grande. E aqui um ovário cortado, aqui aquela imagem ecogênica que eu te mostrei, é chamado de cisto de chocolate, porque esse sangramento crônico, a degradação da hemoglobina, promove essa massa de sangue aqui, que é um grande hematoma, o sangue coagulado, que dá tanto na ultrassonografia quanto na patologia esse aspecto de flan de chocolate. A imagem está mais escura aqui, mas isso aqui é um tom amarronzado, tá? É perda da definição da imagem pelo PowerPoint. Ok, pessoal? A gente vai parar aqui, porque aqui é a outra aula que a gente vai falar de ovário. Isso aqui fica para outro dia. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, vocês devem ter várias, mas nem todo mundo vai ter coragem de perguntar. Mas quem tiver, por favor. Esse coágulo fica em volta do ovário e daí faz doer? Não, é o seguinte,
uma boa pergunta que você fez. Ele implanta na superfície do ovário, Bruna, e aí ele vai promovendo o sangramento. Não tem nada mais irritante no abdômen do que o sangramento. Então o sangramento promove uma inflamaçãozinha local e vai perfurando aquela parede do ovário, certo? Aí, como eu te disse, quando ele encontra um folículo, ele cai para dentro do folículo e ele vai crescendo dentro do ovário, né? Agora, se vocês são igual eu, quando eu tinha aula de parasitologia, o professor ia dando aquelas aulas de verme, eu achava que eu tinha tudo. Não, eu falei, eu tenho isso, eu tenho isso. Como é que vocês acham que a gente separa uma mulher que tem cólica menstrual, mas que tem muita sensibilidade, de uma mulher que tem realmente endometriose? Porque a dor da endometriose menstrual ela é maior que a das outras. Como é que a gente faz uma triagem numa mulher que está tendo, digamos, que ela seja muito hipersensível para uma mulher que tem uma cólica menstrual grave? A da endometriose vai ser mais crônica, não? Tipo assim, fora de períodos menstruais também? Fora do período menstrual, nos casos mais graves, sim, porque ela vai ter tanta aderência que ela vai ter dor o tempo todo. Se ela tiver comprometimento da endometriose, por exemplo, na porção mais posterior da cavidade uterina, ela vai ter dor à penetração durante a atividade sexual. E se ela tiver várias aderências, como aquela imagem que eu mostrei para vocês, ela só de andar ela tem dor. É uma mulher irritada, que tem dor o tempo todo. Mas a diferença também assim, como é que você rastreia uma cólica menstrual relevante? Então você vê, se a mulher, por exemplo, está tendo cólica menstrual e ela para no hospital. Tem gente que às vezes está num momento ruim da vida que vai. Se fosse homem, então ia todas. Mas algumas mulheres têm mais força, conseguem suportar melhor a dor. Mas ela vai parar no hospital num dia que, se ela faltar no trabalho, ela vai ser demitida, ou no dia que ela tem uma prova na faculdade. Mesmo assim, ela não consegue. Ela não consegue sair de casa, não consegue sair, executar nada das atividades que ela tinha planejado. Isso é uma cólica menstrual relevante. Isso precisa de, no mínimo, uma investigação com ultrassom transvaginal. Ok? Para vocês saberem. Eu tive uma cólica, passei mal, mas eu estava meio ruim com os problemas pessoais. Tudo bem. Foi um episódio isolado? Foi. Não é tão relevante. Agora, se teve 2, 3, 4 desse tipo que eu estou descrevendo para vocês, precisa investigar, porque pode ser endometriose. Professor, Professor, desculpa, mas pode falar. imagina. No caso do tratamento dessa endometriose, quando ela é infiltrativa, não sei se é o nome melhor, é cirúrgico ou tem outro tipo de tratamento? Porque eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela estava com uma endometriose bem séria, assim, e ela fez até tipo uma vaquinha para conseguir ajudar no tratamento, e ela fez um texto falando como que era difícil, como que isso impossibilitava ela de viver mesmo, sabe? Uhum. Só que eu não entendi muito bem como que era esse tratamento. Depende da fase que você tá, viu, Maísa? Você tá no começo, você vai fazer um bloqueio hormonal, ok? Porque é toda uma alteração de controlar a menstruação e regular aquilo. Dependendo da fase da doença que você tiver, vai fazer uma laparoscopia e o médico, o ginecologista, vai tratar aquelas partes de aderência com cortes laparoscópicos e vai injetar metrotexate, por exemplo, ou um tipo de medicamento para meio que queimar, entre aspas, não é o melhor termo, aqueles focos de implantes peritoneais. Agora, no ponto que já está um grau de aderência muito grave, que você perdeu a possibilidade de fazer o diagnóstico, a janela diagnóstica, aí tem que fazer a retirada dos órgãos. Só na minha família tem 2 mulheres que são inférteis por causa de endometriose. Mas elas são já mais idosas que eu. Era um tempo que não se fazia esse diagnóstico. Hoje o diagnóstico está na ponta da língua de todo ginecologista. Não acontece mais isso tanto, tá bom? Entendi. Obrigada. Nada. Professor, e nesse exemplo que o senhor deu, falando que pode ser queimado, o foco lá, aí acaba, mas não volta, não? Pode voltar. Uma das formas de você, que os ginecologistas que falam, tá? Milene, por exemplo, daí a mulher tem filho. Aí geralmente regula o desenvolvimento e ela para de desenvolver. Eu tive 2 funcionárias que tinham e depois que elas tiveram filho, elas não voltaram. Entendeu? Interessante. A forma de cura completa é a remoção de toda o que faz a mulher feminina ali, o útero e o ovário, entendeu? Seria principalmente do útero. Mas isso aí é o último caso, né? Aí o bloqueio hormonal, geralmente o tratamento medicamentoso tem muito sucesso. Entendi. Obrigada. Além de você romper o ciclo da dor que castiga a mulher, né?
você tem que preservar a fertilidade dela. Esse é um ponto, são 2 pontos que é uma balança que cabe ao obstetra especializado nesse ponto e nesse tipo de tratamento. É uma doença muito, muito, muito relevante. Professor, Fala, cara. então, o diagnóstico diferencial da endometriose para essas cólicas mais relevantes é só por meio de exame de imagem. Não tem como fazer diagnóstico clínico. Tem sim, claro. Desculpa, eu estava com a câmera desligada a aula inteira, vocês não falaram nada, né? Vocês ficaram livres da minha cara. É o seguinte, tem sim. Tem jeito de diferenciar, claro, tem sinais clínicos. Eu tô fortalecendo os achados de imagem porque é aula de radiologia. Mas claro que tem. O próprio ciclo menstrual, o estudo do ginecologista de conversar com a mulher, de investigar o ciclo menstrual, de usar diferentes tipos de pílulas anticoncepcionais, ele faz vários diferenciais. A dor pélvica crônica geralmente pode ser por varizes, por endometriose, por adenomiose, que é uma doença uterina, né? Agora, essas dores de ciclo menstrual muito relevantes geralmente são causadas por ela. Você pode ter uma dor esporádica, que é um cisto que rompeu do ovário, que a gente vai ver na próxima aula, mas geralmente é esses os diagnósticos. Mas é rotineiro o pedido do exame de imagem ou não? Sim, é sim. Porque é um exame inócuo, né? Tirando o fato de ser endocavitário, ok? Isso não é relevante, mas é um exame que não tem radiação, que não tem contraste, é um exame extremamente disponível, né? Então vale a pena. Agora, a mulher que nunca teve relação, por exemplo, ela pode fazer por via pélvica. Tem menor sensibilidade, especificidade, mas funciona também. Dá para mapear as graves e moderadas. Entendi. Obrigado. Nada. E no caso da mulher ter uma moderada, possivelmente ela vai passar por uma ressonância, que aí é um exame extremamente sensível, onde a gente faz um mapa. O meu laudo de endometriose é 3 páginas. Aí faz um mapa cirúrgico para o laparoscopista saber exatamente os pontos que tem que eu consegui identificar no exame. Ele não precisa desse mapa, com grande experiência, mas o mapa facilita, entendeu? O Neymar, não, o Neymar eu não gosto dele. O Messi não precisa treinar, porque ele já é bom de bola, mas se ele treinar, ele vai ter um desempenho melhor, você entendeu? Então, mais ou menos é isso. Entendi, tá certo. Professor, Hum, o senhor falou que a teoria da endometriose é o sangue que volta para o ovário, né? E para os é, outros lugares? sim, a mesma coisa, porque ele sai da cavidade da tuba, você entende que ele sai da tuba e cai no peritônio? Aham. Então, quando você menstrua, todo dia que você menstrua, você fica com um pouquinho de líquido lá no peritônio. Então, aquele líquidozinho acítico, mais os focos de endometriose, eles se distribuem ali pelo peritônio. Tanto pela serose anterior quanto posterior, pela parede do reto, eles vão meio que, entre aspas, metastizando, entendeu? É semeadura igual do câncer de ovário. Mas a gente nunca vai falar isso. Inclusive, endometriose favorece o desenvolvimento de tipos raros de câncer de ovário também. Mas aí é raro do raro. Eu, particularmente, nunca peguei nenhum caso. Eu laudo muito endometriose, mas a gente tem relatos e colegas que têm grandes centros assim que veem um tipo de tumor que pode acontecer, raramente. Então tem vários Ok. motivos de você tratar a endometriose. Obrigada. E ninguém nunca pergunta nada do mioma, só da endometriose. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Professor, no caso do útero de Delphi completo, com 2 colos uterinos, pode existir uma septação para separar os 2 colos? Sim, tem útero. Quando você tem útero de Delphi completo, você tem as 2 cavidades, né? Você pode ter uma septação até na vagina, que vai se chamar de ímen perfurado na linguagem popular, né? Que aí a mulher, por exemplo, menstrua e o sangue fica dentro da cavidade uterina. Mas ele tem um septo, Entendi. geralmente, tem um septo separando a vagina em 2 na porção, no mínimo, proximal. Aí, É uma das nesse caso, não vai características. formar uma vagina dupla? Sim, até o terço médio dela. Mas esse septo nunca vai chegar na porção distal da vagina e você nunca vai ter 2 orifícios vaginais. Por quê? Entendi. Porque é outra origem embriológica, entendeu? Certo? Certinho. Ok, eu tenho que agora entrar numa sala de aula dos veteranos de vocês que estão passando na gineco. Encavalou um pouco as aulas hoje. A gente volta, qualquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp.
e eu mando uns videozinhos para vocês verem. Tem bastante informação, tá bom? Para a gente compartilhar. Certo, pessoal? A gente se vê então agora, terça-feira que vem. Certo. Obrigada, professor. Obrigada. Até mais. Obrigada. Eu acho que o senhor tem que parar a gravação, professor, que pra gente não aparece. Mas tudo bem. Essa gravação eu não vou postar na internet, fica só aqui no Teams para vocês. Eu vou ter que ver se a gente vai ter acesso. Depois você checa para mim se vocês têm acesso a ela, porque eu botei ela na sala da 86. Tá bom? Uhum. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até mais.